Assalto como o da quadrilha do Coringa é o novo tipo de ação do crime organizado. Ataques acontecem durante manutenção dos caixas eletrônicos. Falha no sistema provoca fila quilométrica de caminhões com soja para exportação pelo Porto de Santos. Polícia Federal investiga fraude de mais de 100 milhões de reais em consórcio do Banco do Brasil. Em nova reunião com partidos, a direção da Band define datas e detalhes da produção de programas e debates na cobertura eleitoral. Conselho Nacional de Trânsito autoriza que câmeras de monitoramento sejam usadas para aplicar multas. Acusada pela morte do filho, mãe do menino Henri deixa a prisão com tornozeleira eletrônica. Promotoria vai recorrer. Recuperados da desnutrição, meninos que ficaram quase um mês perdidos na floresta amazônica recebem alta. Atual bicampeão da Libertadores, Palmeiras começa a busca por um raro tri do torneio continental. Na estreia, Flamengo venceu, mas não afastou a crise e o Corinthians perdeu a primeira na Bolívia. Cresce o número de túneis e pontes para animais a atravessarem rodovias sem risco de atropelamento. Espetáculo no céu produzido por partículas do Sol na atmosfera da Terra é a aurora boreal. E tem mais show por aqui na série Terra do Samba. Mais histórias do ritmo que embala o carnaval. O Jornal da Band está no ar. Olá, uma ótima noite para você já, finzinho de tarde, início de noite, agora 6 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, edição da noite dessa quarta-feira. Hoje é dia 6 de abril de 2022. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição. Você é sempre convidado a participar aqui com a gente. Para assistir o programa, você já sabe, tem o canal UOL na nossa página na internet. Também tem as redes sociais, transmissão simultânea agora no Facebook, no Twitter, no TikTok, na Twitch e no YouTube. Tem enquete no YouTube para você votar. A pergunta é se você concorda com o veto do presidente Bolsonaro ao projeto que foi batizado como Lei Paulo Gustavo. Por enquanto, 87% dizem que não, 13% dizendo que sim. Siga votando, está no começo aqui, poucos votos. Ao longo do programa eu vou registrando a sua opinião. Para marcar a gente nas redes sociais, hashtag UOLNews para a gente encontrar aí a sua mensagem, tá combinado? Bom, esse é o primeiro assunto do programa. O presidente Jair Bolsonaro vetou hoje o projeto de lei aprovado no Congresso, que foi batizado de Lei Paulo Gustavo. Essa lei previa o repasse de quase 4 bilhões de reais em recursos federais para estados e municípios para o enfrentamento dos prejuízos causados pela pandemia no setor da cultura. O nome da lei foi uma homenagem ao ator que a gente está vendo aí no vídeo, Paulo Gustavo. Ele morreu por complicações da Covid em maio do ano passado. Para bancar o repasse, a proposta autorizava o uso de dotações orçamentárias da União, além do superávit financeiro de recursos do Fundo Nacional da Cultura e outras fontes que não foram detalhadas. O governo, no entanto, alegou, entre outros motivos, que essa proposta contrariava o interesse público e que não apresentava compensação na forma de redução de despesa. Veja hoje no SBT Brasil. Suspeito de matar idosa durante um roubo de carro é preso em São Paulo. Irmãos que passaram quase um mês perdidos na floresta deixam o hospital. Mãe do menino Henri Borel põe tornozeleira eletrônica e já cumpre prisão domiciliar. Justiça estende proteção da Lei Maria da Penha a transexuais. Os Estados Unidos impõem sanções bancárias às filhas de Vladimir Putin. E Bolsonaro veta a Lei Paulo Gustavo, que previu o repasse de verba para a cultura. É já já. Veja agora outros destaques do dia. Governo indica engenheiro José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da Petrobras. São Paulo tem a cesta básica mais cara do Brasil. Aracaju, a mais barata. Conta de luz vai ficar mais barata a partir de 16 de abril. Mãe do menino Henri Borel coloca a tornozeleira e vai para a prisão domiciliar. Crianças que ficaram quase um mês perdidas na floresta têm alta e deixam o hospital. Governo americano impõe sanções contra as filhas de Vladimir Putin. Em uma das regiões mais pobres do Brasil, alunos cruzam montanhas e rios todos os dias para chegar à escola.
Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo indicia as 2 sócias e uma funcionária da creche suspeita de maus tratos a bebês. Um irmão fala sobre a recuperação do ex-BBB Rodrigo Mussi no hospital depois do acidente de carro. Cresce o número de vítimas do golpe de falsos médicos que pedem dinheiro a famílias de pacientes internados. O presidente Jair Bolsonaro veta verbas aprovadas pelo Congresso para a recuperação do setor cultural. Ministros do Supremo Tribunal Federal julgam medidas do governo que motivaram protestos de ambientalistas. O Ministério de Minas e Energia indica novos nomes para as presidências da Petrobras e do Conselho de Administração da empresa. Os Estados Unidos anunciam novas sanções contra instituições financeiras e filhas do presidente Vladimir Putin. Autoridades ucranianas afirmam que Moscou vai intensificar os ataques no leste do país. E orientam os moradores a fugirem enquanto é possível. União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania dizem que anunciarão candidatura única à presidência no mês que vem. O Jornal Nacional começa agora. O Jornal da Cultura está no ar e traz os seguintes destaques. 4 partidos da terceira via pretendem anunciar, até o dia 18 de maio, um candidato único para as eleições presidenciais. Ministério de Minas e Energia indica José Mauro Coelho, ex-secretário da pasta, para ocupar a presidência da Petrobras. Oposição e artistas reagem ao veto do presidente Jair Bolsonaro do projeto de lei que repassaria quase 4 bilhões de reais para o fomento da cultura. Estudo do Fundo Monetário Internacional prevê perdas de quase 14 trilhões de dólares da economia mundial em razão da pandemia do coronavírus. Estados Unidos justificam a aplicação de novas sanções à Rússia às descobertas de crimes de guerra, como o massacre de civis na cidade ucraniana de Bucha. O governo define o novo indicado para a presidência da Petrobras. É José Mauro Ferreira Coelho, que já foi secretário do Ministério de Minas e Energia. Dirigentes de 4 partidos de centro se reúnem em Brasília e prometem anunciar um nome para a disputa à presidência. João Dória e Eduardo Leite também estiveram na capital federal. Dória se encontrou com a senadora Elisiane Gama, do Cidadania. E Leite se reuniu com a pré-candidata do MDB, Simone Tebet. Nova pesquisa sobre a corrida presidencial mostra Lula com 44% e Bolsonaro com 30%. A Câmara rejeita o pedido de urgência para o projeto de combate às fake news. E o cerco dos Estados Unidos a Putin agora inclui as filhas do presidente russo. Luzes, Jovem Pan. Olá, boa noite. 18 horas mais 4 minutos em São Paulo. Começa agora os Pingos nos Is. Quarta-feira, 6 de abril de 2022. Vamos juntos pelas próximas 2 horas com muita análise aqui em Os Pingos nos Is. A companhia de José Maria Trindade, direto de Brasília, Ana Paula Henkel, direto dos Estados Unidos, a nossa ponte aérea com o Rio de Janeiro, Guilherme Fiuza. E aqui comigo em São Paulo, mestre Augusto Nunes. E hoje, você sabe, tem Alexandre Garcia com a gente daqui a pouquinho no programa. Vamos então aos assuntos, os destaques de hoje. Parlamentares reagem à fala de Lula sobre invadir residências. Empresários saem preocupados de jantar com Glaze. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descarta o impeachment de ministros do STF. São alguns dos assuntos de hoje. Você, claro, participa